Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos entrando no ar a partir de agora. Seu programa preferido, Atualidades Pampa, para todo o estado do Rio Grande do Sul, está chegando aí onde quer que você esteja ligado nos acontecimentos. Acho que das coisas mais importantes ou mais palpitantes deste dia 9 de janeiro é o fato de que não aconteceu a posse da deputada como ministra do Trabalho, porque a Justiça negou o recurso. Uma série de fatos ocorreram, o presidente se sentiu, não podia participar, o vice-presidente decidiu e o governo, o nosso presidente Michel Temer, reuniu-se com a candidata a ministra do Trabalho, com seu pai, porque ele também é o presidente do partido, né? E decidiram que vão fazer soro caseiro, vão insistir, vão entrar no STF, vão tentar resolver na base do tribunal, não é isso, Gustavo Vitorino? Acho que é uma grande notícia, né? Ela não quer abrir mão da boquinha, né? Mas agora, é muito desagradável essa situação. Tem um negócio aí nesse horizonte interessante, Magda, que é o seguinte: todo mundo contava, inclusive o mundo jurídico, contava com a cassação dessa liminar hoje. E todo mundo, né? Tanto é que os deputados, os membros, seus parceiros de partido estavam todos em Brasília para a posse da ministra. Pois é, e no que eu acho importante essa famosa bola na trave que deu, onde não conseguiram caçar a liminar? Me parece que o judiciário pode estar estabelecendo uma nova visão sobre a moralidade no serviço público. Eu espero que porque faz parte dos princípios, né? A moralidade do serviço público, a probidade. Isso faz parte dos princípios, embora não esteja positivado na lei. Sim. Porque assim, a Constituição brasileira, o artigo acho que é o 46 e o 49, que rege a nomeação para cargos públicos. Não tem exigência. Carla, se for brasileiro, tiver 21 anos... Tem nenhuma. E tiver mas eu acho que nesse caso... Não precisa nem ser alfabetizado. Não tem exigência nenhuma. Não, eu digo o julgamento dessa liminar pelo TRF2... Acho que ele não chega a abordar exatamente, a analisar esses fatos. Não discute o mérito. O mérito vai ser discutido em outra oportunidade. Nessa oportunidade, o juiz negou, o desembargador negou, porque disse que as alegações da defesa da Advocacia Geral da União, elas não valeriam para o caso, porque eles dizem que grave lesão à ordem econômica ou à saúde não estava acontecendo com essa liminar. Então, acho que quando chegar no mérito, talvez a decisão seja diferente. Enquanto liminar, aí eles não cassaram a liminar, porque não tem grave ameaça ou coisa parecida, que foi o argumento da Advocacia Geral da União. Mas é bom deixar claro que o mérito ainda não foi analisado. Mas mesmo assim, é uma derrota claro. Deles. Independente de tudo isso. E vamos considerar um outro aspecto. Em julgamento parecido, o STF, através do ministro Celso de Mello, cassou a liminar e deixou o Moreira Franco assumir o ministério. Exatamente. Então nós temos aí uma visão... Agora vai sobrar para Carmen Lúcia. Sim, que vai sobrar para Carmen Lúcia. O que eu começo a ver nisso aí é que nós cada vez mais estamos gerando uma dicotomia, um hiato, um abismo entre as decisões que são tomadas no primeiro e no segundo grau e as decisões dos tribunais superiores. E sabe culpa do quê, Marne? Do processo de politização dos tribunais superiores. Desde que os tribunais superiores se tornaram politizados, ou seja, indicação política de amigo, a tendência vai ser as decisões se tornarem cada vez mais díspares. Ou seja, você tem uma primeira instância que decide, tem uma segunda instância que muitas vezes muda ou mantém a decisão, ou enfim, ou altera essa decisão, sem necessariamente reformá-la ou revertê-la. Mas nos casos muito polêmicos e casos que têm essas situações limite, quando sobe para os tribunais superiores, a gente cruza os dedos, Marne, porque a gente não sabe o que vai vir. Quer dizer, às vezes um ministro com um pensamento dele, leia-se Gilmar Mendes, por exemplo, um pensamento dele, uma ideia dele,
dá um pontapé em toda a justiça brasileira, em todo um processo de construção de uma jurisprudência, de julgados, de precedentes. Da hermenêutica que você fala sempre, né? Tá aí, Vitorino, vem cá, me diz uma coisa. Tu acha mesmo que tá essa confusão aí para nomear, não nomear, para ela assumir, para não assumir, por causa do processo trabalhista que ela tem? Ou é perseguição por causa do pai dela? Porque o Roberto Jefferson acha que é perseguição porque ela é filha dele. Desculpa, a pergunta é para ti. Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas. Mas vamos lembrar o seguinte: quando o Moreira Franco foi nomeado para se esconder debaixo da mesa lá em Brasília, o processo foi a mesma coisa. Teve todo esse trajeto. Pediram liminar, o juiz do Rio de Janeiro proibiu. Aí foi para o TRF lá do Rio de Janeiro, também a mesma coisa, manteve, caminho, não caçou a liminar, aí subiu, caiu na mão do ministro Celso de Mello, o ministro Celso de Mello deu a liminar, caçando e deixando nomear o Moreira. Mas é que assim, ó, eu também penso que eles acreditavam muito que seria caçada a liminar, porque eles não cancelaram. Eram favas contadas. Sabe? Foi só na hora que deu o segundo, caçaram mesmo a liminar. Aí é que o Temer se articulou e aí chamou Roberto Jefferson e mais a filha e tal para conversar. Eu acho que o Temer pediu para ela desistir. Não, mas ele pediu para ela desistir. Eu acho que o Temer pediu para ela desistir. Agora está encantado, né? O outro lá, que era inimigo do Sarney, não conseguiu. Também já tinha sido marcada pediu para sair a posse do partido, inclusive, né? E tudo mais, e não aconteceu. E ministro do Trabalho, olha a importância desse cargo. Que lida no momento que o país enfrenta depois que o Carlos Lupe foi ministro do Trabalho, qualquer outro serve. Acabou, isso aí acabou. Tem toda a razão, Mário. Isso é brincadeira. O Mário encerrou o assunto. Vamos falar de flores. Vamos falar de flores. Vamos falar de flores, que acabou, né? Depois dessa que o Mário disse, nós não temos nada que discutir. Não tem mais argumento. Palhaços, não tem argumento. E, aliás, como é que ficou aquele processo da venda de cartas sindicais lá, que ele foi acusado? Ele com sindicatos. Tá andando. Eu adoro sindicato. Você viu que só desculpa aqui. O processo que está 123 anos tramitando, da família imperial brasileira, a respeito do Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. 123 anos agora que parece que vão dar uma solução. 123 anos. Que espetáculo. A gente podia comemorar o centenário. Já comemorou. Podia fazer uma festa. O Sesc Centenário 150 que agora. Já girou agora rapidamente, diante de 120 e tantos anos, mas a Polícia Federal descartou a possibilidade de sabotagem no avião que também no piloto. Hoje saiu isso? Com relação à morte de Teori Zavascki. Então, eles alegaram que provavelmente foi alguma falha mesmo do piloto, como disse o Gustavo Vitorino. Vitorino, antes de encerrar o ano de 2017, falou exatamente isso. Provavelmente vão dizer que é culpa do piloto. Claro, né? Sempre é culpa do piloto, né? O jato do Eduardo Campos, a culpa do piloto. Foi do piloto. Culpa do piloto, O jato da TANT, certo? Era culpa do piloto. Depois descobriram que o reverso não funcionava. Desorientação espacial devido à chuva, o tempo e tal. Ele estava perto do mar e não sabia, mas a gente não pode esquecer que o piloto tinha anos e anos, e fazia aquilo. De voo, só daquele. E esse é o tipo do relatório para as pessoas leigas, porque quem tem um mínimo de conhecimento sabe que um altímetro, quando você baixa determinada altura, ele apita que é um inferno. Não, acho que nem todo mundo sabe isso. Eu, por exemplo, não sabia. Nem sabia da existência não sabia disso, né? Mas é que tem coisas que são tão idiotas, né? O altímetro, quando indica proximidade com o solo, ele apita, ele pisca, apita, faz um diabo dentro da cabine. Esse negócio do sujeito, estava desorientado, deu com os cornos no muro. Deu com os cornos no morro. Só, olha o gabarito do mas isso acontece. Não tem mais gabarito. Eu vi um nome. Você dá de cara numa montanha é uma coisa. Você dá de cara numa montanha é uma coisa. Você dá de cara no chão é outra. Muito diferente, Marco. Quem conhece um mínimo de aviação, não sou expert em aviação, mas quem conhece o mínimo de aviação... se eu não sei expert. Eu sou bom naquele, no Fly não sei o que. Robin Fly. Microsoft. Gosto de cantar com essa música. O Fly, aquele da Microsoft, eu sou campeão. Qualquer avião é terrível. Depois de umas 18 tentativas. Olha aqui, boa noite, tops do Rio Grande. Boa noite, tops do Rio Grande do Sul. Homenagem da nossa família para vocês. Adoramos vocês e um bom chimarrão. Feliz 2018. Abraços, Débora
Santos de Novo Hamburgo. Obrigada, Débora. Obrigado mesmo para você e sua família também. O INSS vai bem, obrigado, né? Sim, por quê? Os médicos continuam negando aposentadorias, continuam negando para pessoas aleijadas. Mas quando eles vão trabalhar, né? Porque vocês viram o Fantástico de Domingo que as pessoas não vão trabalhar? Tem mais essa, né? Não, e ficam bravos. Isso tem em todos os lugares. A Prefeitura de Caxias, lá, o prefeito não enfrentou... Está enfrentando até agora. O inferno lá. Pediram impeachment dele. A única coisa que ele queria é que os médicos trabalhassem. Igual a ele. Corporativismo. Ficaram bravos, né? Ficaram. Agora os outros médicos... E os médicos... Agora, sabe o que eu queria, Magda? É o seguinte. Já desse eu conversei informalmente com o doutor Argolo, aqui nos corredores da Pampa. O doutor Argolo é uma pessoa extremamente gentil, educada, adoro entrevistar ele, coisa e tal. Mas falei, doutor Argolo, vamos falar sobre o INSS. Ele disse, olha, eu não sou especialista na matéria. Eu tenho uma médica assim, que de repente vai ligar para você, entrar em contato para explicar o que está acontecendo. Eu digo, tá, mas para um pouquinho. Uma patologia compilada academicamente, uma patologia que está na literatura médica, é a seguinte. Dona Jéssica, não importa se a senhora é brasileira, se a senhora é espanhola, se a senhora é chinesa ou se a senhora é russa. Não importa. Essa patologia médica, ou seja, o problema que a senhora tem, depende da sua raça, da sua circunstância. Muito bem. Se tem uma patologia médica voltada a uma definição de incapacidade, como é que o médico, uma hora ele aposenta ou declara inválido, na outra hora não declara mais? Como assim? Quer dizer que a patologia, a compilação acadêmica, a compilação médica, hoje está sujeita à ordem do patrão? Ela não é uma coisa só? Olha, eu te diria que eles devem ter uma explicação bem razoável para nos dar. Eu não sei te dizer, mas eu acho que não pode ser assim, então, a gente não pode, eu acho que generalizar tanto assim, mas que tá difícil o negócio, tá muito difícil. E cada vez vai ser mais difícil. E cada vez vai ser mais difícil. O recrudescimento é brutal. Nenhum interesse, Vitor, não existe nenhum interesse do governo em aposentar mais ninguém. Eu acho que é isso. É a sensação que eu tenho. Essa é a sensação que nós temos. Você tem pessoas aleijadas, eu estou dizendo aleijado mesmo. Gente que manca, gente que Toreno, pior aleijume é o moral. Olha, o Marne hoje. Mas esse atinge a encerrando o assunto. E eu acho que esse é um exemplo disso que o senhor está falando. Eu acho que o aleijume, a moral, está atingindo o sistema de aposentadoria por invalidez no Brasil. Está com febre. Pessoas inválidas estão sendo consideradas aptas a trabalhar. É que é sempre o povo que paga, né? É impressionante. O povo não pode se aposentar porque a gente precisa de dinheiro. Agora, os políticos sempre têm aumento de salário, o salário está lá em dia. Eu não entendo por que não há um equilíbrio. Tem gente que perde um dedinho e é aposentado por invalidez. E aí vira presidente do Brasil. O sujeito que e o dedo mindinho ainda. Está com a perna mancando, não consegue caminhar, o médico, não, você tem que voltar a trabalhar. Aí vai para a empresa diz, não, mas o senhor não tem condição de trabalhar. O senhor está inválido de uma perna, você não tem condição. Mas o INSS diz que eu tenho que trabalhar. Mas também não pode ser encostado pelo INSS. Aí o sujeito fica sem salário. De motorista. Nós tivemos já isso. O sujeito fica sem salário e sem benefício do INSS. Sim. Fica a ver navios. Quer dizer, olha o que fica no Ministério do Ar. Olha o que estão fazendo. Eu queria que o Sindicato Médico, Conselho Regional de Medicina, alguém mandasse uma correspondência ou explicasse o que está acontecendo. Porque não pode o médico considerar inapto uma pessoa e 2 anos depois dizer que o mesmo problema já não é mais inaptidão. Como assim? Não tem literatura médica? A Jéssica falou, não entende por que a ganância, Jéssica. As coisas foram evoluindo, as pessoas perderam o limite e são gananciosas demais. E a roubalheira que a gente assiste, né, que a gente vê cada vez mais. Agora, o José Serra também entrou no meio do balaio da Lava Jato. Apareceu, o José Serra apareceu, o PSDB. O que a gente vê é que o nosso dinheiro está indo pelo ralo da corrupção e quem tem direito, está na legislação, que pode receber a tal aposentadoria, o que a gente vê é uma disparidade muito grande no nosso país. Tem pessoas que recebem de aposentadoria R$40 mil e tem pessoas que têm que ficar pelo INSS. Então, aqueles também que recebem dentro da lei os
40 mil reais, também não querem abrir mão disso. Então, a disparidade é uma coisa muito grande no nosso país. Histórica, né? É histórica, é muito grande. E o que acontece? E aí não é justo socialmente isso. Não é nada justo que um professor que se esforça uma vida inteira, que deveria ter uma profissão, que deveria ser considerada uma das mais importantes hoje, que é a mais importante, hoje está sofrendo. Está sofrendo com tudo, está sofrendo com a falta de dinheiro, está sofrendo com a aposentadoria, está sofrendo com a falta de recursos dentro das escolas, está sofrendo com a agressão dos alunos. Então, quer dizer, o nosso país está acabado. Moralmente, financeiramente, economicamente, na verdade, a gente está no fundo do poço e espero que não tenha alguma coisa mais para baixo. Além. Olha aqui olha o desabafo do nosso telespectador Olavo CVI. Acho que é CVI. Boa noite, amigos da Atualidades Pampa. Sou um assíduo telespectador da Pampa, deste maravilhoso programa. Assisto somente a reprise, pois no horário mais cedo fica impossível. Estou neste momento trabalhando. Ele escreveu às 16h30 e escutando, eu não sei quem é, Helene Fischer. Escutando a maravilhosa Helene Fischer. Ok. Acabo de ver na TV que a posse hoje da nova ministra do Trabalho foi suspensa pelo presidente. Infelizmente, não foi suspensa pelo presidente, mas tudo bem. Amigos, a bagunça tomou conta do nosso país. O Brasil sofre de uma incurável TPM. Temer, Padilha e Moreira. Adorei, eu li isso só por causa da TPM. Temer, Padilha e Moreira. Pelo que vejo... Não, eu li só por causa da TPM. Muito bom. Temer, Padilha e Moreira. Pelo que vejo, não tem remédio. A gente leva assistindo este excelente programa, amenizando com a maravilhosa Helene. Não sei, um excelente, maravilhoso 2018 a todos da bancada. Para a Carla, tudo em dobro. Abraço a todos. Olavo. Olavo. Esse é o sentimento, é o que tu estava dizendo, e de outra maneira, e ele que está lá, está trabalhando e está ao mesmo tempo acompanhando o que está acontecendo, Mário. Hoje eu vejo que voltou o velho amor ao bezerro de ouro. E eu digo para vocês com muita tristeza, eu estava lendo algumas pesquisas, eu adoro pesquisas, no que diz respeito aos jovens na atualidade. Os jovens de hoje, eles não querem saber do amor à profissão. Jornalista, amor à profissão de jornalista. Médico, amor, sei lá, não interessa a profissão de engenharia, qualquer ramo da engenharia, florestal, química, eletrônica, sei lá, né? Eles querem saber qual é a profissão que dá mais dinheiro. O negócio do jovem hoje é dinheiro. O dinheiro. Hoje as pessoas não falam mais, as pessoas não se comunicam mais como nós estamos nos comunicando aqui, lado a lado, olhando no olho. Não existe mais a conversa de olho a olho. Existe uma coisa, dinheiro. Então, o dinheirismo, a plutocracia que cresce cada vez mais no país e no mundo, nos afundando cada vez mais, porque os valores morais, os valores intelectuais, os valores espirituais, afetivos, esses estão morrendo. Então, não existe mais aquele amor, aquele carinho. Quando a gente dá essa notícia, por exemplo, desse camarada aí, que manda matar 2 crianças para ele auferir lucros e bens, comprar terrenos, imóveis e tal, em função da morte dessas 2 crianças, dessa coisa horrorosa que foi feita com isso. Então, a sociedade está morrendo. E sabe o que me parece isso? Em outras épocas, sempre acontece uma hecatombe, acontece holocausto, acontece coisas horríveis na humanidade, como essas grandes guerras. E me parece que nós estamos nos encaminhando para isso. Porque quando os valores morais, quando a família é extirpada, quando a família morre, porque a família, Dona Magda, está morrendo. Então, não tem mais aquele senso de família, aquelas reuniões. Vamos dizer que eu sou antiquado, sou mesmo, não tem problema nenhum. O almoço. Isso, amor, vamos conversar. Meu filho, como é que tá na escola lá? Como é no mês da tua professora? O que houve do teu tablet? Eu quero ver um pouquinho aqui. Não tem mais isso. Eu digo, dá graças a Deus que o filho vai lá pro quarto, lá conversar com a amiguinha, com a namoradinha, ou o namoradinho, sei lá quem, né? Hoje os valores estão invertidos. Não existe mais a célula máter da sociedade, que é a família. Isso aí está morrendo, se é que já não morreu. Claro que o mundo muda, todos mudam, todos vamos mudar, todos estamos mudando, mas existem determinados conceitos que são dogmas, que são inabaláveis, inexorável é a palavra correta. Esses valores não podem mudar, como o valor da família. Se me acharem antiquado, o que eu vou fazer? Eu sou mesmo. Não é não. Olha aqui, ó. Hoje também o Jorge Leffer estava falando que estava escutando programa de rádio e tal, não sei o quê. Esse, aliás, é um assunto que foi tema do nosso telejornal, que falava sobre a proibição da venda de bebida alcoólica na Praia de Atlântida, né?
E hoje, se falaram na rádio também, enfim, a respeito da ideia de proibir a bebida alcoólica na Cidade Baixa. E o Jorge Leffer levanta o seguinte: falaram sobre tal iniciativa que seria do prefeito, que faz tudo menos administrar a cidade. Falaram até mesmo em ser consultado o MP sobre tal assunto. Santa burrice, digo eu. Proibir a ingestão de bebida alcoólica apenas naquela área, admitindo-se que tal besteira prospere. E se alguém postar-se com o pé dentro de tal área e outro do lado oposto, hein? Ou o burro sou eu, ou eles são mesmo asos. Eles assistem a muitos filmes importados e pensam que o direito é o mesmo em todo o planeta, que aqui o prefeito pode tudo. Não pode fazer essa proibição, Gustavo Vitorino? Pode, sim. Pode. A SMIC aqui em Porto Alegre pode proibir. A prefeitura pode aprovar uma lei proibindo a venda de bebida alcoólica. Pode. A legislação, existe competência para isso, da autoridade pública. Só que tem uma coisa, a lei pode ser aprovada e a Câmara de Vereadores pode derrubar. Mas e se a pessoa levar a própria bebida? Mas não é venda, é consumo. O consumo. A proibição não é do consumo, é do consumo. Não, é que em Atlântida ficou proibido, foi a venda ali no centrinho de Atlântida. A partir das 7 da noite. A partir das 7 da noite, não nos restaurantes. Nos restaurantes, sim, tudo bem. Nos barzinhos, os ambulantes, é a venda proibida a partir das 19 horas. Alguns diziam que não ia adiantar nada, que os jovens iam levar de casa e consumir na praça. Eu estive em Atlântida e a minha impressão é de que melhorou bastante. Que deu para transitar bem. Não sei se pela medida ou porque tinha um camburão enorme da polícia no centrinho. Vamos juntar as duas coisas. Acho que as duas coisas, uma coisa junto com a outra, é que funcionou. De repente, só a proibição não adiantaria. Aqui é consumo de bebida que eles querem proibir. Aqui é o consumo. Que bom que tu percebesse que mudou, porque realmente, né, aquela situação de Atlântida é insuportável para todas as pessoas, para aqueles estabelecimentos que estão lá estabelecidos, que pagam imposto, que pagam tudo. Os moradores ali do entorno daquela praça não conseguem assistir televisão em casa por causa do barulho e fora a sujeira e o que fazem naquela praça, que é bom a gente nem comentar, porque eu também não tenho nada que me meter. O Marne, tu falasse sobre educação e tudo mais, eu fiquei pensando, e também escutei na rádio, e realmente achei uma boa reflexão. Antigamente a gente ia para a escola e tinha lá no quadro negro, né? O professor escrevia no quadro negro, a gente tinha nosso caderno para anotar tudo no quadro negro, né? E a gente escrevia caligrafia, se a letra não era boa. Eu fiz caligrafia. Caligrafias e caligrafias. Eu fiz, mas não adiantou. Cada vez mais, e os jovens, né, estão passando por isso. Bom, a gente já não escreve mais no papel. Muito raramente a gente pega e escreve. A gente escreve no celular, mas é raro, Marne. Hoje em dia as pessoas não escrevem. A gente começa a digitar no celular e passar mensagens, mas cada vez mais o celular, os tablets e tudo mais, os smartphones, eles têm uma tecnologia de falar. Então a gente agora, no WhatsApp, antes a gente escrevia, agora a gente pode mandar mensagem de áudio. E as crianças falam com a tal da Siri, a Siri, né? É a Siri. Então assim, ó, as crianças vão ter cada vez mais a tecnologia de dizer, liga agora para fulaninha. E cada vez menos a gente vai usar a colaboração para preguiça. A escrita, olha a evolução das coisas. Olha o ovo. Tem gente que acha preocupante, tem gente que acha que é evolução. Mas se antes a gente escrevia, a gente tinha aula de caligrafia, e mesmo assim muitas pessoas não conseguem ainda, né, lidar bem com a língua. Sim. Imagina agora essas crianças que não vão escrever mais, que tiram foto do quadro negro, vão para a escola. Em vez de pegar o papel e a caneta, eles vão lá e tiram foto do quadro negro, estudam através, não copiam mais. A gente já então, é uma educação muito diferente. E copiar, por exemplo, também é uma maneira de tu memorizares, né? Eu, por exemplo, faz resumo, copiar, escrever. E exercitar a mente além também, de tu aprender a escrever também, melhorar a tua letra, enfim, tu também aprende, é uma forma de aprender, né? É quando você está prestando atenção, copia, é um jeito também de tu te educar. Não, e fora que eles, o diálogo deles é... Não tem mais idioma. Eu não consigo entender. Eu digo, não, por favor, escreve Não direito. tem mais idioma. Quando eu recebo as palavras todas abreviadas. Eu não entendi o que tu queres dizer. Essa que é a realidade. A sua letra é boa ou uma garatuja?
A minha não é garatuja, é muito boa. A minha é uma garatuja total. A minha parece médica, mas eu não sou médica. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou escrever, ninguém entende. Mas ela fez assim, o quê? Eu já fiquei aqui desconfiada. Não. A minha letra é um garranchão. Não parece aqueles Caramujinho? Garatuja. O que é? É garatuja? Garatuja. É a letra, né? Letra garatuja. A minha cheia de rabiscos e voltas. A minha é uma garatujada. Já que nós estamos falando sobre telefones, vamos prestar um serviço para o nosso telespectador, mas tem que prestar atenção. A Samsung terá que indenizar clientes que pagaram para enviar produtos no período de garantia à assistência técnica, tá? Essa é uma decisão que foi tomada agora, mas prestem atenção. Isto só vale para os clientes que tiveram que pagar para transportar produtos estragados, mas ainda na garantia, entre o ano de 2010 e o ano de 2012. Esta é uma ação, né, que pega essas pessoas que fizeram isso neste período e que entraram na justiça, entendeu? Por quê? Porque não pode cobrar de clientes o custo da remessa de produtos, seja para onde for, né, quando está na garantia. Eu, por exemplo, agora tive que me enviar para São Paulo, para um telefone da Samsung e tal, foi e voltou sem custo algum. Mas para isso eles tiveram que aprender. A decisão refere-se a um caso específico e pontual ocorrido neste período, tá? No ano entre 2010 e 2012. Então, aquelas pessoas que eventualmente tenham esse problema ou que se enquadram nessa população que eu estou falando, que entrou na justiça, houve uma decisão e a Samsung terá que indenizar. Quem já entrou, por exemplo, quem já entrou na justiça tem que respeitar o resultado da justiça, não, que foi decidido pela justiça. Se você tem esse problema e ainda não entrou na justiça, entra na justiça, que é outra história. A Samsung fará entrega também de veículos à Delegacia do Consumidor no valor de R$425 mil como pagamento de indenização pelos danos coletivos. E lá em Zurique, uma bateria superaquecida causou um princípio de incêndio dentro de uma loja da Apple. Tá? Aí então as pessoas falam, o cliente estava com o telefone, sei lá o que, começou a pegar fogo, ele entrou numa loja, foi um tumulto, a loja foi evacuada, não sei o quê. E eles estão dizendo que isso é pouco comum, que isso não acontece. Mas eu quero dizer a vocês que um australiano que tinha um iPhone 7 pegou fogo no telefone dele e incendiou todo o carro. E eu tenho um casal de amigos que vou me permitir não dizer o nome para preservá-los, que tiveram o seu apartamento todo queimado. Todo queimado por causa de um iPhone que estava carregando em cima de um móvel. Eles perderam toda a casa. Ela sofreu alguns ferimentos e tal, eles estavam dormindo. Daqui a pouco a chama. E aí? Tá, não vai dizer, Magda alarmista. Não, mas isto pode acontecer. Então é bom as pessoas terem cuidado. Eles deixaram o telefone carregando de noite, em cima de um móvel e foram dormir. As pessoas têm que ter cuidado do lado, da cabeceira, na cama, também não é bom. Não é, né? Pois é, tem essas coisas. A maioria das pessoas dorme com o celular embaixo do travesseiro, então, assim, isso pode acontecer, gente. Perigoso. Se é eventualmente, se é 1 em 1000, se é 1 em 100, se é uma coisa... Não sei, mas isto pode acontecer. Não tem nada de excepcional de eles dizerem, não, é porque esse deveria estar... Não, isso pode acontecer. E falando ainda sobre celular, tem uma matéria no sul.com.br, no site, que fala sobre os malefícios do uso de celular por crianças ou adolescentes antes de dormir. Porque tira o sono e a gente sabe, eles daí mostram vários estudos que foram feitos, enfim, do prejuízo que é não dormir bem, né? Não é só ter insônia, é também deixar o sono bagunçado, sim, né? Sim. E o que causa de prejuízo em crianças, que pode causar várias doenças, obesidade, várias doenças, queda do sistema imunológico, crescimento atrofiado, problemas mentais como depressão e tendência suicida. E ainda lembram que em 2016
um estudo na Grã-Bretanha foi além e detectou que dormir pouco ou mal é um dos fatores que levariam a doenças graves como câncer e ataques cardíacos. E o que a gente vive hoje é um aumento considerável nessas doenças. Tem adolescentes, né, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, com 20 e poucos anos, meninas com câncer de mama. Então, eu fui fazer a minha ecografia ontem e a médica relatou que um dos piores casos que ela pegou em 2017 foi de uma menina de 23 anos que estava tomada. Que horror. Então, assim, não que seja a causa, mas vamos cuidar um pouco mais, porque o que está acontecendo? Uma alimentação que a gente vê que está cheia de agrotóxico, hormônio e tudo mais, e também agora o celular, que é o nosso parceiro do dia a dia. Sim, super útil, ninguém é contra o celular. Mas para crianças e adolescentes isso tem causado um prejuízo muito grande e que talvez a gente só vá conhecer realmente os prejuízos daqui um tempo. Então, e os pais... deixa de fora, eu vou botar também, vou adaptar isso à minha vida, porque eles pedem, deixa eu assistir um videozinho no YouTube e tal, mas acho que realmente essa restrição antes de dormir, ela é uma boa saudável, medida. né? Mas não são só as crianças que pedem, né, Carla? Os pais também, como forma de entreter a criança, porque não querem se dar um celular. Porque não querem se incomodar, né? Acabam colocando um desenho, as crianças ficam horas e horas lá assistindo para o pai poder fazer as suas atividades. Eu tirei até uma televisão do quarto. Não tem uma televisão, não tem nada. Se for ler, porque a leitura, quando você lê antes de dormir, embora você se apegue à leitura, você dorme, né? Você dorme com a leitura. É uma coisa que dá, que vai relaxa, né? Você vai cansando, daqui a pouco... Não ativa. E a televisão fica com aquela luz no seu rosto, fica aquilo piscando, os comerciais, as novelas, sei lá o que, o filme que você vai ver. E eu agora retirei. Não tenho mais televisão no quarto, não assisto mais televisão antes de dormir. Uma boa leitura, uma meia hora de leitura já resolve o problema. Agora essa coisa de ficar no celular, já pegou o celular. Não, vicia, né? O pior é que vicia. É que tem um telespectador que pediu para eu ler o WhatsApp dele e eu disse assim aqui no meu Instagram, manda por aqui que eu acho mais fácil. Porque achar no... sim, agora o que já foi é muito complicado. Então aqui, já que eu tô falando do WhatsApp, olá bancada, vocês estão me perseguindo. Muitas vezes quero participar, mas percebo que vocês me ignoram. Qual é? Fico a imaginar essa quase perseguição gratuita do Vitorino. Sobrou pra ti, mas ela te ama. É só porque realmente tu não estás respondendo. Ela quer saber o seguinte, dia 24 vai dar alguma coisa mais grave? É a Silvia Lima que pergunta isso. Dona Silvia, assim, o julgamento do dia 24 é um julgamento imprevisível. Eu já disse aqui, independente da decisão, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região são homens ilibados que têm mantido uma posição bastante firme em relação ao crime organizado, especialmente em relação à corrupção. Agora, eles prolatam acórdãos técnicos. Então, assim, o Lula pode ser inocentado. Não é julgamento político. Não tem nada de político. Os desembargadores federais não estão nem aí para política. Pode ter um julgamento. O Lula pode ser inocentado, o Lula pode ser mantida a sentença pode ser mantida e agravada, ou seja, aumentar. E o Lula pode ter, inclusive, decretada a prisão. Então é difícil dizer o que vai acontecer. Mas pode, diz que não pode, que tem outros recursos ainda. Outros recursos e coisa não pode. Não pode. Não vai ser preso. Não vai ser preso. Mas isso que tem que... nos autos pode ser decretada a prisão. Sim, agora, tem prazo para embargos de declaração, embargos infringentes. Não, é só porque tem gente que acha que existe essa possibilidade do Lula sair daqui e ir para cadeia. Não existe isso. Não. Ainda não é assim. Existem embargos de declaração, embargos infringentes, existe ainda uma série de recursos. E esse vídeo que está circulando no WhatsApp é verdadeiro ou não? De uma pessoa incitando, dizendo que vão colocar fogo no TRF-4 se eles forem. É um rapaz desdentado, lá do Mato Grosso. Tem a identificação dele, mas eu não sei se procede, por isso eu não quero dar aqui. Mas diz que ele pertence a um partido político de esquerda, de uma liderança do partido político de esquerda de um outro estado. Sim. E que estão programando 1.002 coisas só que no dia 24.
coisa, eu acho que a Polícia Federal deveria identificar. Pois é, exatamente isso que eu pensei. Porque, para um pouquinho. É ameaça, grave ameaça. Grave ameaça os desembargadores. Claro. Talvez até estejam tomando alguma providência e a gente não tem conhecimento, porque são coisas que não se revelam. Aliás, falando do TRF4, quero mandar um abraço, então, ao ilustre presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, de quem eu já disse aqui, sou assumidamente fã. Eu também porque é um magistrado excepcional. Seria, Marne, um nome para ministro do STF ou do STJ, assim, um nome que 10 pontos em 10. Aí expõe aquelas coisas lá. Enfim. Mas eu quero mandar o meu abraço ao desembargador Thompson Flores, que gentilmente me mandou hoje o seu discurso de posse como presidente do TRF4. E me mandou gentilmente... Ele estará julgando o Lula, né? Sim. Não. Não é ele, é o outro. Não. Ele é o presidente do TRF4. São 3 desembargadores da turma em que está afeto o processo. Quero agradecer e quero mostrar aqui a vocês o livro que o desembargador Thompson Flores me deu, a quem eu agradeço de coração, porque certamente é um tema que me interessa demais. Mostra para aquela câmera ali. Nessa câmera aqui. Isso, fica tu estava e mostra só o livro aqui, essa câmera. Esse livro é um livro espetacular. Anthony McCarthy, O Destino de uma Nação. Esse livro virou um filme, mas claro, um livro é sempre muito mais completo. É o livro de como Winston Churchill abriu mão de um acordo de paz nebuloso proposto pela Alemanha nazista e declarou guerra a Hitler. Destino de uma Nação. O livro que inspirou o filme, né? Eu certamente vou ler e já tenho até pedido de empréstimo aqui, viu, Dr. Thompson Flores? Marne Barcelos, que é um aficionado pelo assunto. O olho já está lá. O olho já está aqui. Então, eu certamente lerei esse livro. Você sabe que eu tenho a gravação da declaração de guerra contra a Alemanha? Do Winston Churchill? Não foi ele. Quem declarou? Não foi ele. Foi o rei que fez a declaração, a voz do rei falando. Foi o próprio rei? Foi, claro, evidentemente. Foi que inspirou aquele filme, O Discurso do Rei? É aquele mesmo rei que fez. O rei era gago? Era gago. Maravilhoso, adorei. Foi no segundo dia, se não me falha a memória, foi no segundo dia a declaração, porque quando o Hitler invade no dia 1º de setembro de 1939, exatamente às 5 horas e 45 minutos da manhã, em Gleiwitz. Gleiwitz é uma cidade na fronteira da Alemanha com a Polônia, invade a Polônia naquele dia. Ele achou que a Inglaterra, o Reino Unido e a França não iriam declarar guerra. 2 dias após, é declarado o estado de guerra. Sabe o que eu fico emocionado? É tão forte o discurso e tão lacônico, né? Comunicamos a nação, aos ingleses, à Grã-Bretanha, etc., que estamos em estado de guerra contra a Alemanha, os nossos vizinhos da Alemanha. Eu não sei exatamente os termos, não me lembro mais, que isso aí eu li alguns anos atrás, mas é emocionante. A França faz a mesma coisa através do Renard, que era então o primeiro-ministro francês. Se sabe da debacle, 1940, em junho de 1940, a Alemanha faz uma blitzkrieg com suas divisões Panzer, com o general Heinz Guderian, que chega até as portas de Paris, invadem Paris e tomam conta na guerra. Durou 40 dias a resistência francesa contra os alemães. Marne Barcelos, eu tenho uma inveja de ti, uma inveja dessa tua cabeça, dessa tua memória, dessa tua cultura, desse teu conhecimento. É só também que tem inveja. Agora, Marne, eu não me lembro se foi o Éden. Não sei se foi o primeiro-ministro Éden ou foi o rei. Tem um outro... Me desculpe se eu errei. Você vai gostar de ler também, Marne Barcelos, que eu recebi do desembargador Thompson Flores, que esse certamente vai lhe falar perto, porque você conheceu o avô dele. O ministro Carlos Thompson Flores, ex-presidente do STF e avô do desembargador Thompson Flores. Não tinha uma cabeleira assim? Isso. O Dr. Thompson Flores escreveu um artigo sobre os 50 anos de magistratura do ex-presidente do STF. Agora, Vitor, desculpe te interromper. Ministro Carlos Thompson. Por que o ministro do Supremo não é um juiz togado? Os ministros não são juízes togados, né? A Constituição, que eles adoram.
eu acho que nada mais correto que um juiz, a Suprema Corte do país chegou até a ficar, seja formada de juízes togados. Não tem discussão. Mas não tem discussão, juiz togado. E os interesses. E tudo que é lugar tem uma brechinha para botar os políticos. Os que vão aos lugares por política. No STF tem que ter formação jurídica. Mais ou menos, porque Toffoli não tem tudo que os outros têm. Não, tem que ter... Jurídica sim. O Toffoli tem o curso de direito. É isso que eu estou dizendo. É isso que é só formação jurídica. Sim, não pode ser político ser colocado dentro do STF. Tem que ter o mínimo de formação jurídica. Mas, é claro, Marne Barcelos não poderia ser indicação política. Mas político também faz a faculdade de direito. Exatamente. Mas tem um projeto do indicação. O problema é a indicação política. Quem escolhe é quem vai ser julgado pelo próprio STF. É isso aí. O senador Lazier Martins tem um projeto que muda completamente o processo de indicação a ministro do STF. O Eunício Oliveira sentou em cima. O Lazier já foi várias vezes pedir a ele, o senador Lazier Martins, que teve no meu programa, sábado, lá no Litoral. Sim, o Lazier ele disse, fui pedir várias vezes ao presidente, está na hora da gente falar isso. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, está sentado em cima do projeto, porque não quer que o Rogério nos dá munição aqui de mais informações, porque muda para a gente poder acompanhar. Completamente. Marne Barcelos, tenta imaginar, por exemplo, um cidadão como o presidente Thomson Flores, presidente do TRF4, como ministro do STF. Você dorme sossegado. Vou ter uma sentença técnica. Vou ter uma decisão jurídica. Deixa eu atropelar vocês aqui com uma coisa mais leve, na verdade, porque são coisas muito importantes. Todos nós mandarmos abraços, beijos para Ilibe e Claudio Honor. Eles são avós da Ilana do Canto, que mora em Viamão. E ela diz que são os avós dela que assistem o nosso programa diariamente. Beijo, obrigada. E olha que maravilhoso. A dona Maria Eni tem 77 anos. É nossa telespectadora, ela não abre mão de nos assistir. Ela está, neste momento, em férias com a sua filha, na República Tcheca. Olha. E ela está assistindo o nosso programa pela internet. Que maravilha. Então, dona Maria Eni, um beijo para a senhora. Bacana. E olha, essa é de fé. Olha, a pessoa está passeando na República Tcheca e está assistindo o nosso programa pela internet. Se estiver em Praga, vai na praça... St. Peter, acho que é St. Peter. Tu vai dar sugestão, não sabe o nome do negócio, parece eu. Tem um boteco ali espetacular. Magda, tem um boteco ali espetacular. Dona Mariani não vai num boteco? Não, vai sim, dona Mariani. Vai. Ele vai nos lugares, nos outros países para conhecer os botecos. Toma cerveja nacional, tá, dona Mariani? O senhor sabe falar tcheco também? Não, mas ele vai aprender. Até a semana que vem ele vai. Até aprender, mas eu gosto da República Tcheca. Gustavo Vitorino, fala Marne Barcelos. Eu gosto das periquitas que entram. Mas que barato. Eu gosto da República Tcheca. Do apartamento dele. Sim, as periquitas. Eu não quero saber de periquita nem de República Tcheca mais. Acabou, dona Mariani, beijos.com.br. Marne Barcelos. O Vitorino depois vai recordar um local que eu vou falar agora. Esse livrinho que ele tem na mão aqui é um dos maiores clássicos, uma das maiores obras que não tem autor. Isso aqui é um conto popular, né? Tristão e Isolda. Tristão e Isolda. O que ela fez para ele que ele ficou tão tristão? O Tristão e Isolda faz parte da literatura de muitos países. A origem é celta, o nome Marcos, que significa cavalo na língua celta, né? É a origem, o tio de Tristão, que depois conhece Isolda. Eu já contei a história aqui a semana passada, da poção da mãe, etc, etc. Esse livro aqui é um romance fabuloso, é quase um opúsculo, porque tem muito poucas páginas. Mas se você ler esse livro, para pessoa romântica, ele é formidável. Mas eu trouxe também, além de ter lido esse livro, esse livrinho aqui deu origem a uma das obras mais fantásticas do grande compositor alemão Richard Wagner. Tristão e Isolda, ele cria, daqui ele transforma isso aqui numa ópera em alemão, as óperas são italianas, né? Mas ele transforma em ópera em alemão e joga ela em Bayreuth. Quando inaugura, você esteve lá, você me disse que esteve lá, em Bayreuth, no interior da Alemanha, onde Wagner constrói esse grande teatro, essa grande obra
que depois é sequenciada por Cosima, que foi a sua esposa, filha do grande Franz Liszt. E eu acho esse livro aqui fantástico, porque é uma história de amor. Ela atrai o rei com o seu amante. E na noite de núpcias, ela coloca uma outra no lugar para que ele tirasse a virgindade dela. Olha como eram os romances. Isso, viu? Tu que é todo romântico, meu amigo, é assim que é. Tem que ser assim. Bordelzão, né? Coloca outra no... Não, então eu quero dizer para vocês... Deixa eu encerrar aqui. Eu sou uma pessoa prosopopeia jurídica, eu nunca interrompo o senhor. Prosopopeia flácida. Não, mas é jurídica. Então eu quero dizer para vocês, se você puder ler esse livrinho aqui... Sabe quanto custa um livrinho desse aqui? Quanto? 10 reais. Ah, que legal. 10 reais. Então, olha, Mário, eu preciso te contar uma coisa. Tu concluiu aí? Conclui, faz um pouco. Não, então manda um abraço do pessoal da Livraria Nova Roma, meu amigo Carlos Verri, que está de aniversário amanhã. O Carlos, que é uma grande figura e que também, junto lá com o Mário, o amigo... Esses dois aqui. Esse mesmo. Puxa também, né? Esse aquele. Um abraço para o seu aniversário. Não me convidou, mas não ficou bem. Tu não iria, porque tu não sai de casa. Não sai mesmo. Ele fez muito bem não convidar, convidou um que ia. Olha aqui, ó, os dois aqui, Mário, estavam fazendo troça. Eu sei. Do teu comentário e do teu livro. É que o Vitorino achou o nome dele muito triste, né? E aí eu disse que depois ele ficou felizão, deve ter ficado felizão com o troço a mais. A senhora é outra preparada. É outra, claro. Virou Felizão e Isolda. Olha aqui, ó, Felizão e Isolda. Quem não tá felizão é o povo brasileiro. Preço médio da gasolina sobe para R$ 4,15 na primeira semana do ano. Eles estão fazendo o resumão, aquele que vocês já tinham até comentado, que quando eu não estava aí tinha aumentado a gasolina. Enquanto isso, o Luciano Fontes nos mandou um e-mail dizendo assim: Oi, Magda, no Paraguai a gasolina aditivada no posto Petrobras custa R$ 2,52. E agora, Vicente? E sabe onde é feita essa gasolina? Aqui. Sim. Pois é, por isso que ele mandou, por isso que eu fiz essa comparação. Paga em Guarani. Por isso que eu fiz essa comparação. E sobre telefones, eu quero só ler assim rapidamente, que as pessoas todas se manifestaram. O Bruno primeiro fez uma brincadeirinha, disse que acha que devemos voltar para os celulares tijolão, com jogo de cobrinha. E depois, com o comentário que a Carla fez, ele diz o seguinte: em relação a suicídio, acho uma babaquice falar que celulares contribuem com isso. Já culparam a música, os filmes, videogames, creio que educar e ouvir os filhos tem muito mais a ver com isto. Leandro Speltz, mas o Leandro não fala sobre telefone celular. Quem fala sobre celular, eu quero passar aqui, ó. Está comprovado, a dependência da tela de celulares altera a química cerebral, como ocorre com os drogados. Isso está na capa da Veja do dia 13 de dezembro, diz a Ana Maria Schizzi. Era isso que eu queria ler. E sobre isso também, o Dornelles aqui no meu Instagram, que disse que ia escrever e tal, ele disse que acha que o sono ele vai variar entre as pessoas, de pessoa para pessoa, e quanto às crianças temos que impor limites. Não é não e sim é sim. E ainda diz que tu tá linda com essa camisa primaveril. Ai, que amor, obrigada. Querida. A Yara gostou da minha blusa, não é blusa, é vestido, é da Animale e é da mamãe. Passei em casa de mamãe hoje. A mamãe da Carla, que é uma gata, é uma boa fornecedora. É uma boa E deixa eu dizer, já que tu elogiar a tua roupa e a minha, eu quero te dizer que o José Carlos Barbosa mandou um e-mail dizendo: que festival de mulher bonita. Saudações respeitosas. Muito obrigada. A dona Maria Lúcia, ela insiste numa denúncia que a gente já falou no programa, o Mari várias vezes tocou nesse assunto, que é a falta de placas identificadoras de ruas. É impressionante. Mas é que isso aí... dificuldade de achar endereço eu faço jornalismo há 40 anos e há 40 anos eu falo sobre a mesma coisa. Não tem placa nas ruas da cidade de Porto Alegre. Agora, para mudar eu estou dizendo alguma bobagem? Nome de rua. Sim, mudar nome de rua é rápido. Não estou dizendo nenhuma bobagem. Faltam placas nas ruas de Porto Alegre. Faltam placas, tu não consegue saber onde é absolutamente nada. Boa noite, já pode trabalhar de pijama? João Luiz Fantin Ramé disse.
pijama. Quem tá de pijama? Parece o Banana de pijama. Eu elogiei até a camisa. Vocês lembram do desenho Banana B1 e B2? Claro. Qual tu quer ser? B1 ou B2? Eu não quero ser banana, nada, eu sou um ursinho. Tu é ursinho. Cadê teu ursinho? Cadê o... Pois é, o ursinho... O ursinho tava aqui. Hoje eu... Por favor, se alguém achar o ursinho do Gustavo Vitorino, manda entregar aqui na TV, porque desapareceu aqui na bancada. Eu vou mandar aqui pro e-mail, pra Magda mostrar pra vocês, uma montagem do Zé Colmeia com a cara do Vitorino. Ficou uma mostrei hoje. E o Eduardo Ferreira aqui no WhatsApp diz que é provável que a luz da tela do celular prejudique a visão das crianças que ficam horas utilizando. E sim, já tem estudos de que as crianças estão estão descobrindo miopia muito antes do que antigamente. Então é prejudicial também deixar muito tempo a exposição. Antigamente os nossos pais, celular, luz e tudo mais. Antigamente os nossos pais nos xingavam quando a gente ficava muito perto da TV, né? Ai, não fica muito perto da TV porque isso pode prejudicar a tua visão. E hoje a tela do celular está quase grudada. Olha aqui, ó, analisando as coisas friamente, diz o nosso telespectador Davi Hilgert. Não tem como sairmos dessa crise moral, institucional, jurídica e social sem separarmos o sul do restante do país. Não tem como vencermos a política do Nordeste, onde existem 5 estados, onde poderia haver 1. E dessa forma perpetuam seu poder sobre o sul arrecadador. Não tem jeito. E acredito que está na hora de admitirmos que a única solução para nos desgarrarmos dessa desgraça de país é a separação e a livre determinação como povo gaúcho. E que venha junto quem quiser. Meu fraterno abraço, Davi Hilgert. Mais um separatista, hein? Já o Paulo Ricardo Schmidt diz assim: só temos uma solução para este país: implodir tudo. O que sobrar, chama as naus Pinta e Nina e devolve para a Europa. Devolvemos aos antigos donos para ver se recomeçam certo, o que duvido. Abraço e feliz 2018 a todos por esse excelente programa. Paulo Ricardo Schmidt. Aqui no WhatsApp, preciso fazer uma denúncia. Aqui na rua Santos Dumont, em frente à UPA de Tramandaí, o proprietário de alguns terrenos está despejando montanhas de lixo e restos de construção. Pelo amor de Deus e tal, ele mandou as fotinhos e realmente o negócio está bem sujo por lá. Nobre e hoje incompleta bancada. Sobre um dos assuntos em pauta hoje, a questão dos maus políticos, eu diria até péssimos. A inversão de valores é tanta que são eleitos para administrar, cuidar das cidades, dos estados e de um país. Só que não fazem isso. O único interesse em ser eleito é legislar em causa própria, enriquecer, proteger-se de crimes cometidos para o enriquecimento através de acordos. Tudo só pensando em si. O povo não importa nada, não merece nada. Costumo comentar que a única coisa que os governantes estão preocupados em relação ao povo é ter certeza de que impostos estão sendo pagos. Então entra essa questão de aposentadoria, trabalho, segurança, saúde, nada para nós, tudo para eles. Do povo, pelo povo e para o povo, é piada. Quando se fala em intervenção militar constitucional, veja bem, não tem ditadura. E justamente por isso, esses caras não vão mudar. Leandro Speltz, de Portão. Calma, Leandro, calma. Essa coisa de intervenção militar constitucional, não tem intervenção militar constitucional. Você estabelecer um regime de força é uma coisa, um regime ditatorial é uma coisa, um regime militar é um regime de força, porque você tem que romper o elo das instituições. Não quero fazer juízo de valor, contra ou a favor. Tem gente que pede essa ruptura porque o país está tomado, né? Vamos ser honestos aqui, o país está tomado. E tem gente que é contra porque sabe que uma vez entregue a liberdade, retomá-la leva muito tempo. Agora, sem fazer juízo de valor, eu quero dizer o seguinte, que você não pode ter por base exclusivamente informações de 30, 40 anos atrás. O regime militar teve coisas boas, mas teve coisas ruins também. E a falta de liberdade certamente é a principal delas. As pessoas têm que ter liberdade de se manifestar. Embora essa bancada, por exemplo, seja uma bancada que mantenha a pluralidade de opiniões e de conceitos, dificilmente no regime militar nós poderíamos ter um programa como esse, ao vivo, com essa pluralidade de ideias e liberdade de crítica. Então é preciso filtrar bem. Mas no regime militar só tinha coisa boa. Sim, só tinha coisa boa porque só podia se falar coisa boa. Tá? Agora, essa coisa de regime militar brutal, não, brutal não foi. Brutal não foi.
Morreram menos de 300 pessoas. Morreu menos de 300 pessoas em 2 décadas. Para quem era honesto e trabalhador, foi ótimo. Não morreu ninguém. Morreram, repito, 268 pessoas, segundo a Comissão da Verdade, que foi montada, criada e investigada pela própria esquerda. Então, 268 pessoas, eu já disse aqui, isso morre de gente no Rio e São Paulo no feriadão de Carnaval. É verdade. Então, não foi brutal, foi ditatorial, foi forte? Foi. Mas não teve nada de brutal, de assassino, perto dos regimes chilenos e argentinos, em que morreram dezenas de milhares de pessoas. O regime militar brasileiro foi brando, foi passeio no parque domingo à tarde. Agora, tem isso, né? Tem a perda de liberdade. Eu já sei, alguém vai dizer, mas liberdade para quê? Para ter isso que se tem hoje? Bom, a gente sabe no que foi transformado o Brasil exatamente porque se tem liberdade. Agora, tem uma notícia aqui que o Foro Central de Porto Alegre foi arrombado durante o recesso do Judiciário. Foi. E descobriram quando abriram para trabalhar. A Câmara de Segurança estavam desligadas em razão de obras no local, né? Então, roubaram algumas coisinhas lá. Não roubaram muita coisa. Roubaram computador, note, roupas das pessoas, cafeteiras. Não se sabe ainda se roubaram alguns documentos da vara de execuções criminais. Isso a gente não sabe. Mas é uma vergonha assaltar o fórum. Algum intuito eles tinham, e por acaso tem limite para alguma coisa nesse país? Não tem mais nada. Deixa eu só responder para o seu Iedo Ioner, que diz que o meu site está esquisito. Está realmente, porque o www.magdabeatriz.com.br está fora do ar faz um ano. Tá? Eu estou com um blog que chama www.magdabeatrizjornalista.blogspot.com.br, que na próxima semana, máximo até o final do mês, também vai entrar numa reforma geral. Mas o magdabeatriz.com.br, esse está fora de circulação já há bastante tempo. Desculpa se eu fiz o senhor perder seu tempo. Meus colegas, e vocês? Vocês sentiram muito calor em 2017? Eu senti muito. Eu senti muito calor também. E tem uma explicação para isso. 2017 foi o segundo ano, dentro de 101 anos, o ano mais quente aqui em Porto Alegre. O segundo ano. O primeiro ano foi em 2012. A média de 2017 chegou a 26,7 graus, que é bastante, né? A gente não teve inverno esse ano, muito frio a gente não teve. E o verão foi sufocante. Sexta-feira passada foi horrível o calor. 40 graus. Eu vim trabalhar, você vinha aqui pensar, por que não considera o trabalho? Isso é um prazer estar com você. Não considera, daqui a pouco eu vou te dar mais umas horinhas. Não. Como é que é? Não, isso aqui é um prazer estar com vocês, né? Poder divergir do senhor Vitorino e tal, essas coisas todas do senhor Vitorino. Eu gosto muito dele, sabe? Assim, e do Chicão? Eu já não penso assim, nesse programa nós temos 3 das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul, não vou vir feliz trabalhar? Que ele não é banana de pijama, não. Eu não sou cabotino. Retiro o que eu disse, não é banana de pijama. Não sou cabotino. Eu vou mandar a fotinho. E a Carmen quer comer as periquitas. Peraí. Parou, Gustavo Vitorino? Tu vai começar com essa história? Eu vou ter que te pedir para tu buscar um documento para mim lá na tua casa. É que eu tô na cadeira do Chicão. A cadeira do Chicão, a cadeira do Chicão, que aliás amanhã estará conosco, se Deus quiser. Hoje falei com ele antes de nós entrarmos no ar e ele disse que está bem hoje, que amanhã ele estará aqui conosco. Olha aqui, o João Luiz Fantin Ramé diz o seguinte, eu de novo. Senhor Vitorino, me desculpa, mas liberdade para mim é sair à noite e voltar vivo. Trocaria meu silêncio para morar num país honesto, no custo-benefício que venham os militares. Só os vigaristas os temem. Bom, é a opinião do nosso telespectador. Tem que ser respeitado. Boa noite, dona Magda. A democracia é uma coisa que não serve para o Brasil. Que liberdade que temos hoje. Fecho com o Chicão. Só a baioneta para acabar com a zona que se tornou o Brasil. É o que diz o Júlio de Oliveira. E o Rafael Correia diz assim, muito se fala nas atrocidades cometidas pelo nazismo, Magda, embora o passado da Alemanha, os alemães de hoje, nada tem a ver com aquilo. Desde crianças eles têm que saber desse passado, mas não tem culpa alguma daqueles tempos, assim como os nazistas de hoje. E o que está acontecendo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Fizeram as pazes. Fizeram as pazes. Mas está meio esquisito.
Agora deixaram os Estados Unidos de fora. Sim, os atletas estão indo para lá para participar dos jogos, etc. Né? Há uma aproximação. E a Coreia do Sul faz muito bem, porque o vizinho deles é a Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm todo esse apoio e tal. Mas isso aí vai acabar numa festa lá, com aquelas coisas, sabe? Então, essa história... O que aconteceu? O baixinho lá, como é que o Vitorino chama o baixinho Minimon. lá? O Minimon. O Minimon colocou fogo no mundo. Todo mundo ficou com medo dele. Verdade. Então, e com isso, ele vai oferir lucros. Não tenham dúvida que ele foi muito inteligente, esse baixinho foi muito esperto, né? Agora, também ele é maluco. Não sei o que ele pode fazer a qualquer momento, né? Pode detonar alguma coisa, sei lá. Esse beneplácito, esse juízo dele agora, me soa muito estranho. Será que não tem alguma coisa por detrás dessa promessa de paz? Não sei. Bom, vamos então pedir à nossa equipe que, por favor, mostre aqui a tela do computador onde está a foto do nosso ursinho. Vitorino, mandado pelo telespectador, não sei quem é que mandou. Eu vou buscar aqui. Olha aqui, olha o Vitorino. Olha só que coisa mais bonitinha. Rendeu, hein? Olha que eu vou aumentar aqui o rostinho dele. Guilherme Brits, nosso telespectador. Não dá. Se eu aumentar aqui, desconfigura tudo. Não, tá ali, olha que bonitinho. É o Catatal. É o Catatal. É o Catatal, o ursinho, puf, não tem nada a ver, o Catatal. E com a gravatinha bonita ainda. Então, a gravatinha, o chapeuzinho, coisa. Eu disse. É o Zé Colmeia, não é o Catatal. O Catatal é o pequenininho. É o Zé Colmeia, tu que tem razão. Rendeu, hein? Rendeu esse apelido. É o Zé coloquei em ti. O Vitorino pede também. Ele pede, ele adora, porque aí ele tem o assunto. O Vitorino, não importa qual é o que venha a ser o assunto, mas se é amanhã com ele... podia vir com uma gravatinha verde. Podia. Deve ter, né? E o chapeuzinho... Tem uma gravação verde. Tem, porque tu tem um terno verde horroroso. Tem um terno verde. Horroroso. Mas tu não usa a gravata junto com o terno? Sim, claro. Pelo amor. E tô louco de vontade de arrumar uma camisa verde pra combinar. Mas tu tem a gola rolê? E se tiver um sapato de camurça verde, aí fecha. Meia verde. Aí tu ganha da cusparada de mate do... Aí tá maduro. Tu ganha da cusparada de mate do Marne. O Vitorino, como apresentador de rádio, é o seguinte, apresentar em dupla com o Vitorino. Boa tarde, Vitorino, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ponto. Levanto, volto 3 horas depois, só para dar o até logo, né? Porque ele vai falar às 3 horas. Olha aqui, ó. Isso é uma injustiça, seu Marcelo. É uma injustiça mesmo. Uma injustiça. Ele quase não puxa fala. saco, né? Tu é puxa-saco e falsa. Ele quase não fala na rádio. Que não. E aqui também Imagina se fala falasse. super pouco. Não, gente, olha só. Ele faz aquela cara de cachorro pidão. Agora, a situação... Ele faz aquela cara, baixa aquela sobrancelha, ele fica, Dona Magda, nem eu sei fazer isso. A situação na Venezuela está grave demais. Apareceram agora os garimpeiros do esgoto que procuram objetos preciosos em rio poluído na capital da Venezuela, lá em Caracas, né? Eles entram dentro do rio, daquele lodo, sem proteção nenhuma e começam a enfiar as mãos no meio da sujeira, Eu vi as imagens, no meio do esgoto, no meio das fezes, da urina, tudo que tiver ali para tentar achar alguma coisa que eles não vão achar, né? Para tentar trocar alguma coisa que eles possam encontrar de algum valor para trocar por comida. A inflação está chegando a 10.000% ao ano. Coitado. 10.000%. Esta é a história do bolivarianismo, dessa coisa toda que foi criada. E eles dizem que isso aí é o estrangulamento dos americanos. Mas o que os americanos têm a ver com isso? Os americanos compram o petróleo e pagam pelo petróleo. Sim, recebem o petróleo. Eles são ricos. Eu tive na Venezuela, é um país riquíssimo, um povo Calé, cordial, fui até uma torada, eu estive lá, naquela época tinha torada. Agora eu digo a vocês, até quando o povo da Venezuela vai suportar esse cidadão que se diz ser presidente de fato, de direito e tal, nesse esbulho ao povo daquele belo país do Caribe que é a Venezuela. Eu digo a vocês, né, esses regimes, nem de direita extrema e nem de esquerda extrema. Nada tá bom mesmo, Mar, não é só por lá, não. Aqui, por exemplo, aqui em Sapucaia do Sul, a gente está acompanhando, e não é de longe, a gente está acompanhando de perto a falta de... a frequência com que falta água em Sapucaia do Sul. Lembro da semana do Natal e do Ano Novo, a semana inteira as pessoas ficaram sem água. E agora nós recebemos de uma moradora de Sapucaia também um e-mail
desesperada, assim como todos os moradores de Sapucaia do Sul, porque ela disse que faltou água ontem, faltou água hoje, o dia inteiro. Sabe o que é isso? As pessoas que moram em Sapucaia, como todas as outras, passam o dia inteiro no trabalho, com esse calor de 40 graus que a Jéssica acabou de falar. As pessoas chegam em casa, não pode tomar banho, ou tem que tomar banho de canequinha, pra descansar. tomar banho de canequinha. Isso é um transtorno, não ter água em casa. E a Corsã, ó, não dá a mínima, a mínima. Certamente, como diz a telespectadora, não vou dar desconto na conta, né? Mas a gente não quer desconto na conta. A gente quer que a Corsã tome uma providência, resolva o problema dessas pessoas, porque o mínimo de dignidade que as pessoas precisam ter é ter água nos banheiros, nos chuveiros, na sua casa e não ter que gastar o pouco dinheiro que eles têm ainda para comprar água para beber. Porque vai beber o quê? De que jeito? Uma vergonha. Isso que está acontecendo em Sapucaia é uma vergonha. Não adianta, sabe? Eles querem saber o que está acontecendo, qual é. Porque só desculpa não resolve. Carlos, nazistas de hoje são os Estados Unidos, diz o Rafael. Os nazistas de hoje? São os Estados Unidos. Ai, Marli. O que tu acha dessa do Rafael Correia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Partido Nazista, o nacionalsocialismo, tinha como princípio a destruição do povo judeu. Era um dos motes da campanha, de toda a campanha. Após o término da Primeira Guerra Mundial, era imputada aos judeus a perda da guerra pela extrema-direita alemã. Né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O estatuto do Partido Nazista era totalmente diferente do que é os Estados Unidos, né? A democracia e tal. Claro que os Estados Unidos criaram um país para os americanos, a América para os americanos. Claro. Eles estão protegendo o seu país, o seu território. Isso. E não escondem de ninguém, só não vê quem não quer. Agora, se comparar os Estados Unidos com o nacional-socialismo, o NSDAP, Nacionalsozialismus Deutsche Arbeiterpartei, né? Que significa o partido nazista, o NSDAP. Né? Então, quero dizer para vocês que não tem absolutamente nada. E quando foi comentado aqui, após o término da Segunda Guerra Mundial, foi feita uma desnazificação do povo alemão. Desnazificação. Todos os professores, todos os juízes, todo mundo foi desnazificado. Então, as primeiras gerações no pós-guerra, né, a eles não foi dito, né, a história não foi contada. Agora que as coisas, através da internet, a republicação do Mein Kampf, né, Ich kämpfe, quer dizer, eu lutarei, né, minha luta do Hitler, que todo mundo pode ler, né, estou convencido de que o país vai mudar, que nós vamos fazer isso, que nós vamos extinguir as sub-raças, vamos extinguir os ciganos, porque não foram só os judeus, foram os ciganos também, os homossexuais, que foram dizimados naquela época nos campos de concentração, Auschwitz, Treblinka, Dachau e tantos outros campos que existiram na Alemanha na época do nazismo, que foi de 1933, 30 de janeiro de 1933 até o dia 8 de maio de 1945, quando a capitulação da Alemanha, a chamada Surrender Unconditional, que é a rendição incondicional da Alemanha, assinada pelo general Alfred Jold e o marechal Keitel. Já que tu estás aí fazendo o nosso momento memória, o nosso telespectador James Tais mandou também uma foto em memória ao programa de hoje. E eu pediria só um pouquinho, deixa eu ver se ela está pronta aqui. Não está pronta, não. Agora eu já vou aprontar. Em memória? Eu gostaria que fosse mostrada a foto. Banana com pijama. Tem que cantar a musiquinha. Pô, tá de sacanagem comigo. Mas é só tu que aparece no programa, tu viu? Olha aqui, agora escolhe B1 ou B2? Tem, olha aqui, ó. Olha só. Daqui a pouco eu vou me chamar de bananão. Olha ali, ó. Olha ali. Ele teve o trabalho de fazer procurou a imagem. A lista lá em cima. Ele parece um presidenciável. Mas é igual a tua camisa, por isso que te chamaram de banana de pijama. Pode tirar daí. Tá igual, né? Muito boa essa, muito boa. Não, eu acho que a brincadeira dele Claro, aqui a nossa telespectadora está dizendo assim, tem coisa pior do que começar um assunto e deixar os telespectadores no vácuo? Opa! Não deixa morrer o assunto que o Vitorino estava começando a falar. Deixa o Vitorino terminar o assunto sobre o ministro Flores.
Ah, não. Mas ele mas ele não está falando do ministro, ele só fez uma citação. Foi uma citação. Falar do Thomson Flores, não, né? Explica para ela, por favor. Não, né? Não ficar triste. O pai do desembargador Thomson Flores, o desembargador Thomson Flores é o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o pai dele, o ministro Carlos Thomson Flores, foi presidente do STF. Foi isso. E ele me mandou gentilmente uma coisa que o Mário vai gostar de ler, que é o artigo que o neto escreveu para o seu avô. Por mais de 50 anos dedicados à magistratura brasileira, o ministro Carlos Thomson Flores foi homenageado pelo seu neto, o presidente do TRF4, o ministro Thomson. É o mesmo caso do meu querido amigo doutor João de Grazia, de Uruguaiana, quando me entregou os livros do seu avô, o velho Batista Lusato. O velho Batista, um orgulho, né, de entregar os livros sobre a vida do avô. 2 tomos, assim, né? Eu não consegui ler todo o livro ainda. Mas é muito bacana essas homenagens. Você gostar do seu pai, você gostar do seu avô, você colocar como ídolo, né, o seu pai e o seu avô, eu acho isso maravilhoso. Gostar da sua história. Claro, é história. O Carlos Marne Barcelos se emocionou muito quando ele recebeu uma coleção de um famoso escritor carioca, Carlos Zéfiro. Ele ficou muito feliz. Essa piada só quem tem mais de 50, 55 eu não sei o que é essa piada. Você não tem 50, 55, não vai entender mesmo. Ele fica matutando qual é a ferrada que ele vai usar. Só quem tem mais de 60, então, que vai conhecer essa piada, tá? Muito bem. Pesquisem na internet. Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro. Chagista? Vamos rir para ajudar ele. Parabéns. Foi o criador de revistinhas pornográficas. Ele era desenhista de revistinha pornográfica. Eu vou saber. Primeiro que eu podia ter 100 anos que revista pornográfica é uma coisa que não me interessa. Não, você devia ler. Não, por quê? É cultural, é educacional, cultural. Não, tu deve estar mal informado, então, você está precisando ler. Não, na época, né? Tinha umas versões novas. Hoje em dia a internet resolve, né? Não precisa mais. Tinha uma tira, né? Um feature. Tinha um feature do Pequeno Polegar, né? Tá, olha aqui, ó, parou. Revista pornográfica tem gente nua, né? Boa noite. Tem? Pois então, não é só em revista pornográfica que tem gente nua. Desculpa, Carla. Não, eu tava tentando muito boa. Pegou o gancho. É que eu tava tentando falar. Mas no aeroporto de Phuket, é assim que se fala, Phuket? Pode ser, Phuket. Da Tailândia, também foi capturado um homem nu que teve uma overdose de Viagra. E o que ele fez? Tomou muito Viagra. Não morreu. Ficou doidão, saiu quebrando tudo. Ficou doidão, saiu quebrando várias lojas e ainda jogou fezes nas pessoas dele, né? Jogou fezes nas pessoas que estavam lá esperando o seu voo no aeroporto de Phuket, na Tailândia. Os policiais conteram ele, tiveram que, né? 6. Agarrar 6 policiais, abraçaram ele para tentar conter o moço. Imagina, né? Tava taradão. Completamente doido. Mas eu acho que não funcionou, porque ele estava peladão, estava nu. Tava nu. No aeroporto, coisa e tal. Overdose de Viagra, mas não parecia. Porque tinha gato de armazém ali, né? Então, o que aconteceu? E outra coisa, conversa pra boi dormir. Ele tava com o escole cheio de cachaça e tomou outras coisas. Porque Viagra não provoca loucura, demência, nada disso. Mas tu sabe, Viagra é perigoso para pressão alta. E a quantidade? Mas ela já disse uma dose cavalar, vai discutir com a notícia de por quê? Não, mas é um cara que disse que... Por que tu vai fazer isso? Por quê? Porque tinha um gato morto lá. Deixa a Carla ler uma coisa, chegou. Pronto, chegou, parou. Chega. Tem gente que está dizendo aqui no WhatsApp que o Chicão deve ter feito a plástica mesmo. Eu acho. Mas a Débora e o Rogério de Carazinho estão dizendo que estão com saudades do Chicão. Um abraço a todos vocês, vocês são maravilhosos. Pena que não é mais tempo o programa. Mas assista de madrugada que tem ali um rabicho. Até a dona Jéssica tem saudade do Chicão. Parou. Mário Barcelos e os aniversariantes. Vamos lá, rapidamente os aniversariantes. Primeiro aniversariante de hoje, Simone. Acho que ele está trazendo pouco. De Beauvoir, né? Filósofa, feminista e escritora francesa que viveu muitos romances, né? Tinha uma vida paralela, né? Uma vida, não digo libertina, mas tinha liberdade, né? Liberdade de agir, de trocar de namorados e tal, etc. Mas outro aniversariante
depois da Simone de Beauvoir. Richard Milhous Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, 2 vezes vice-presidente na chapa Dwight Eisenhower, depois tenta se eleger presidente e perde a eleição por 120, 130 mil votos para o presidente Kennedy, em função do primeiro debate na televisão, primeira vez que a televisão americana coloca no ar um debate de 2 presidenciáveis. O John Kennedy aparece bem barbeado, bonito, bem disposto, corado, etc. E o Nixon tinha passado a noite inteira viajando, apareceu barbudo pro debate. O que aconteceu? Barbudo, o outro tomou conta do debate e tal, e ele perde a eleição por 100 e tantos mil votos. Ele volta, depois da passagem do Johnson, depois do assassinato do presidente Lyndon Baines Johnson, e ele se elege presidente dos Estados Unidos. Todo mundo conhece a história do Washington Post, quando ele faz aquela invasão do Partido Democrata, tentando descobrir coisas do partido. Ele renunciou, ele não foi empinchado, ele renunciou aos Estados Unidos. Eu li um livro muito interessante dele, escrito por ele, claro, com um jornalista, que fala o seguinte: vitória, derrota e recomeço. Vitória, derrota e recomeço. Vale a pena você ler esse livro, porque ele mostra como um homem que chega 2 vezes a vice-presidente, 2 vezes a presidência dos Estados Unidos, se recupera, não politicamente, mas na sua vida privada e na sua vida profissional como advogado. Otto Glória, esse o Vitorino lembra, foi técnico da seleção portuguesa, que ganha do Brasil na Copa de 66, na Inglaterra por 3-1, como é o nome? Eu falei aqui do... Eusébio, isso aí, o Eusébio, né? O Lee Van Cleef, ator americano. Domenico Modugno, lembram dele? Sim. Cantor italiano, compositor italiano, Dio Come Ti Amo, cantado pela Gigliola Cinquetti, que tinha 16 anos na época. Ela hoje é apresentadora de televisão. Paulo Goulart, meu querido amigo, ator, casado com a Anicete Bruno, uma das melhores figuras que eu conheci na minha vida, um homem simples, humilde, um grande ator, uma voz, um vozeirão poderoso. São esses os aniversariantes. Muito bem. Olá, Magda, para o Marne. Ontem, quando falou do aniversário do Elvis e do artista que ele foi, amei. Porque sou fã e tenho DVDs de músicas, filmes, quadros, etc. Quanto aos remédios que o mataram, tem mais curiosidades. As pessoas que cuidavam dele trocavam o conteúdo das cápsulas por açúcar, o que era mais nocivo. Achavam que estavam ajudando. Mas sabemos que açúcar em excesso provoca diabetes, obesidade e infinitas doenças. Daí ele ficar gordo, enxergar mal, etc. Enfim, ele não teve quem cuidasse bem dele. Um talento raro, único, se foi precocemente. Hoje, os artistas são atletas e são cuidados por nutricionistas, psicólogos, personal para atividade física, já que ele estava rodeado de sugadores, inclusive suas mulheres, que só queriam status. A única mulher que cuidou dele foi sua mãe, que faleceu em 1958, quando ele foi servir o exército no auge da sua carreira. Na Alemanha. Para mim, que sou fã, quando revejo tudo que ele fez, porque tudo que ele foi e fez, penso que desperdício de talento aconteceu com o inigualável Elvis Presley. Beijos, adoro vocês, Cléo de Santa Maria. Hoje eu estava folheando um livro que eu tenho sobre a biografia dele, muitas fotos dele, né? Aquele mala daquele coronel Tom Parker, que andava grudado nele noite e dia, quando ele para de cantar e vai fazer cinema, fazer filmes, ele fez muitos e muitos filmes, né? E ainda eu comentava ontem a curiosidade, que ele não era, eu pensei que ele fosse baixinho, não, ele tinha 1,82 m. Ele era alto, ele era um homem alto, né? Mais ou menos a altura do Vitorino, 1,82 m. Mais ele era alto eu tenho 1,78. 4 centímetros não é tanta coisa, né? Mas ele, como ele usava botas com salto alto, ele ficava mais alto ainda. Ele era muito boa pinta. Ele era a mulherada ficava enlouquecida com ele, né? Ele era maravilhoso. Oi, Magda, diz o Sadi Garcia, o excesso de democracia e liberdade propicia a anarquia, que antecede o caos. Eu acho que o Brasil já está a um passo do caos total. Boa noite a todos, Sadi Garcia. Eu acho que o Sadi está com um pensamento pessimista, mas não tá fora do eixo, não. Eu também acho. O Brasil... A gente não gosta de dizer isso, mas tem que admitir algumas coisas. As distorções são brutais. O Brasil, se não mudar drasticamente, o país acaba em 2, 3 anos.
não tem dinheiro para pagar, vai faltar dinheiro para pagar aposentado, vai faltar dinheiro para pagar funcionalismo público. O estouro já começou nos estados, já chegou aos municípios. Se fala num rombo no ano de 2019 em mais de 200 bilhões de reais. O rombo previsto para esse ano de 159 bilhões, Michel Temer disse que vai ser contornado pela devolução de 130 bilhões do dinheiro do BNDES. Eu deu dó o BNDES devolver esse dinheiro hoje. Não tem como. Não, Vitorino, sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo na Venezuela, impressão de dinheiro, né? Começa a imprimir dinheiro, aí não tem mais conversibilidade. A inflação vai voltar, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar o funcionalismo, não tem, sabe? É cabide de emprego para tudo que é lado, é corrupção, é obra pública com propina para tudo que é lado. Eu não sei se vocês passaram, mas eu cheguei um mês que eu me lembro que a inflação chegou a 60%. No mês. Não, o último mês do Sarney foi 81,2% ao mês. Para quem não sabe, os mais jovens... a nossa aqui vou contar uma historinha para os mais... A Jéssica não viu isso. Você ia no supermercado, você tinha um preço de manhã, um preço de tarde, e 10 horas da noite tinha outro preço para dormir com aquela mercadoria. A história das maquininhas, lembra? Que tinha umas maquininhas assim, os funcionários passavam o dia inteiro remarcando o preço. Remarcando o preço. E isso foi o governo Zé Sarney. Sarney deixou o Brasil com 81,2% de inflação ao mês. Agora a gente não falou sobre o vestibular da URGS, né? Não falamos, é verdade. Nessa quarta-feira termina o vestibular da URGS, em especial a redação que a proposta foi a análise, na verdade a conversação, uma resposta para a Marta Medeiros, né, de um texto dela, da Marta Medeiros, que ela fala exatamente sobre isso, que ela não acredita mais e que se ela fosse jovem, ela pegaria a malinha dela e iria embora, porque ela não acredita mais no que está acontecendo. Então, os alunos, enfim, os que estavam prestando vestibular, tinham que conversar a Marne com ela e dizer qual é a sua visão, o porquê, se eles querem continuar, se eles não querem continuar, se eles acreditam. E ela faz um elogio àqueles que acreditam ainda no Brasil, porque ela desacredita. Então, ela disse que na juventude ela deixaria o país. Eu achei bem interessante, porque é um motivo de... ela escreve bem, hein? Muito. Ela escreve muito bem. Esses dias eu li o livro dela. E aí teria que ser feito todo o texto na primeira pessoa, como resposta à autora. Eu achei bem bacana, porque tem tanto texto, tanta redação aí que a gente vê, tanta proposta própria do Enem, que é bobagem, e é uma reflexão sobre exatamente o que está acontecendo no país. Então, vem ao encontro do que eu estou te dizendo, que eu estava olhando aqui, agora no osu.com.br. A exposição aquela do Queer Museu, que foi fechada aqui em Porto Alegre, no Santander, integra tema de prova de redação em São Paulo. Olha que quer dizer, o tema, a prova de redação, né? O tema é: devem existir limites para a arte? Sabe? Então, ele vem ao encontro do que tu está dizendo, uma coisa muito mais importante. Exatamente. Não deixa de ser um fato, né? Que mas eu estou fazendo uma comparação. Estou fazendo uma comparação. É muito mais amplo, é muito sem mais dúvida. A vivência, né? Claro. Nossa. E falando com jovens, porque esse texto ele instiga exatamente os jovens a pensar: será que eu continuo no Brasil? Será que eu vou apostar no meu país? Ou será que eu pego a minha mala e vou embora? Exatamente. E vou tentar a vida em outro lugar? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem filho, a gente está prestando um vestibular, a gente está escolhendo uma profissão, a gente está pensando no nosso futuro, a gente tem possibilidade de tudo, Mari Barcelos. Tem tempo. Exatamente. Se tanta gente nos 40, nos 30 já está pegando essa malinha, até mais, 60, está indo para Portugal, porque não aguenta mais o Brasil, ainda mais com 18, 17, que é a hora que se presta o vestibular. Acho que a maior dúvida que os adolescentes têm, eu estou, na verdade, criticando o tema da prova. E é o maior incentivo que os pais também dão, né? Porque os pais sabem da realidade, já viveram outras épocas, então eles sabem. Não se iludam com Portugal, a vida é muito difícil em Portugal. Muito difícil, eles são muito preconceituosos. São cultos, não vão pensar que os caras do português burro é os que vieram para cá, porque os bons ficaram lá. Modernidade não é na vida deles. Eles são tradicionais em termos de família, de casamentos, de coisas. São essas novelas brasileiras que estão modificando a língua portuguesa. Eu estou a fazer aqui
aqui no meu país? O que estás a fazer? Vocês devem o tamanho daquele país a nosso, não queriam ser tiquinho. Ah, mas, sabe, eu conheço bem. Olha, claro, se o cidadão chegar lá, eu tenho 10 milhões de dólares, eu vou comprar uma casa, eles vão me dar o direito à permanência, o visto de permanência, aí eu não preciso deles, aí é maravilhoso, né? Aí é maravilhoso, eu tenho meu dinheiro, a minha grana. Agora, você vai para lá para trabalhar, companheiro. Eu estava lá. E os nossos jovens, do jeito que são, não é fácil. E lá vai em cana, meu amigo. Cana. Eu tinha um presídio ali no Parque Eduardo VII, eu subia, era um lugar maravilhoso. Então lá em cima tinha um presídio. Um domingo pela manhã, eu fiquei vendo as pessoas entrarem para fazer as visitas, né? As mulheres chorando, as mães e tal, sabe? E eu 2 ou 3 batidas policiais eu vi, eu estava num restaurante no Lago do Rato lá, entraram lá, levaram 8 presos, mas batendo, né? Eles não querem saber. A polícia lá é diferente. Não é fácil. Quer ir, vai, mas não é fácil. Não é fácil, né? Agora, por falar em não é fácil, só a título de informação, que há pouco nós falávamos alguma coisa e falamos de Polícia Federal e o Gustavo disse, ao invés de investigar, não sei o que e tal, tem que investigar. A Polícia Federal está investigando o juiz aquele da gravação que falou mal do Gilmar Mendes, dizendo que o Gilmar Mendes ganhou uma mala de dinheiro para com as suas decisões. A Polícia Federal está investigando. A Polícia Federal está investigando, vai descobrir o quê? Que o juiz não gosta de Gilmar Mendes? Porque o Tribunal de Justiça do Rio pediu que investigasse. Eu sugiro, então, que se encaminhe 99,9% então, de denúncias de toda a população brasileira que não gosta de Gilmar Mendes. Eu não estou... Dava para ele investigar o Gilmar Mendes? Polícia Federal... Em vez de investigar o juiz, que tal investigar o Gilmar Mendes, hein? Mas esse é intocável. Esses habeas corpus, essas coisinhas aí, essas decisões dele, que ele não se julga impedido, nada. Investiga o Gilmar Mendes. Seria uma boa. Seria bem mesmo. O Brasil agradece. Falando em investigar também o filme aquele do Lula, né? Diz que está... Quem viu o filme, como eu, na subida dos créditos, tu vê o que as construtoras botaram naquele filme. Né? Muito investimento. E não consegue mais vender a palestra dele. Ninguém mais quer pagar o... E o pior é que estão promovendo um filme que é ruim, né? Eu não assisti o filme. Não está perdendo nada. Mas foram 12 milhões, alguma coisa assim. Que tu imagina quanto dinheiro foi para lá, foi para cá, foi para não sei aonde. Lula, o filho do Brasil, que nome sugestivo. O filho do Brasil. É o filho. É o próprio filho. O próprio. Olha aqui, ó. Hoje, mais uma vez, nós tivemos um indício interessante da Bolsa de Valores. Tem uma frase maravilhosa que diz: nas crises, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Tem gente vendendo lenços na Bolsa de Valores. Silenciosamente estão comprando ações de grandes empresas brasileiras que estão subvalorizadas. Anota o que eu estou dizendo. Então, é dinheiro honesto. Eles estão comprando, essas empresas vão ganhar um processo de capitalização e depois vai ser aquilo que a gente sabe. Realizam essas ações e ganham muito dinheiro. Isso é ganhar dinheiro dentro da lei. Tem dinheiro, né? A lei da oferta e da procura. Como pode perder também, né? Lei da oferta e da procura. Mercado de capitais. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Mari. Todas essas apostas estão sendo feitas nas eleições desse ano. É verdade. Todas. Porque se a gente tiver um partido de esquerda elegendo o presidente, a fuga de capitais do Brasil vai ser uma tragédia. Inferno, amigo. Vai ser uma tragédia. Vai ser um inferno, que tem de projeto engavetado, aguardando a eleição, aguardando o final do ano. E a gente sabe como é que é, né? Aí volta de novo aquele sindicalismo, as empresas, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, tudo entupido de encrenca. A Caixa Econômica Federal tem 10 dirigentes denunciados. Vice-presidentes denunciados. O GDL... E eles se recusam a trocar, né? E eles se recusam a trocar, não troca porque cara político. Tem que estão lá por quê? Amor à Caixa Econômica Federal, amor ao país. É que assim, a falta de cuidado até para enganar a gente... Pudor, eles não têm mais. Desapareceu. Acabou o pudor. Não tem mais vergonha na cara. Nada, eles não estão nem aí, entendeu? Eles não estão nem aí. Então, aí vem essa coisa de, porque defender, porque o patrimônio nacional... Quer ver uma coisa? Petrobras. Eu fui um dos bobocas que ficava, não, a Petrobras é nossa, é brasileira, do povo brasileiro.
Hello, eu pago uma das gasolinas mais caras das Américas. Eu nunca tive nada da Petrobras. E o petróleo é nosso. Petróleo é nosso. Petróleo é dos políticos que são donos da Petrobras. E me atrevo a dizer que a Embraer... E dos sindicatos que estão lá dentro. E me atrevo a dizer que a Embraer já é da Boeing. Ai, nem me diz. Eu acho que não, eu acho que não. Olha, eu acho que não. Não, teria que ter uma operação muito grande. A Embraer tem ações na Bolsa, teria que ser divulgado. O Bovespa tem que autorizar. O governo brasileiro... Não, mas é que esse tem algum jeito de travar, né? Agora, o mundo está perdido, né? Caiu neve no deserto do Saara, o que tu quer? Sério? Sim, é pela terceira vez. Nevou na Flórida, agora... No Saara. Alô? Não, hello, para o mundo que eu quero descer. Alguma coisa está errada. Tá tudo desregulado. Não, mas só falta fazer... Só falta... diz que não existe efeito estufa. O Trump não acredita, não acredita estufa. O Trump é uma figuraça. Quanto mais tratam mal o Trump, mais ele cresce, sabia? Ele adora. E vamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada pela sua companhia. Tenham todos bons sonhos. Se quiser sonhar conosco, vai ser maravilhoso. A gente é super querido. Mas qualquer coisa, a gente se encontra amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijos, tchau.